Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Demente Podcast, onde a demência é levada a sério, como bem diz nossa vinheta. Hoje a gente está começando mais um giro de notícias, que o nome não é esse, é resumão de notícias, eu sempre erro o nome, mas depois a Elaine resolve tudo lá nas redes sociais e tá tudo certo. Tá? Hoje a gente vai falar, obviamente, muito da Ucrânia, que aconteceu mais coisas na Ucrânia do que a guerra, né? Beleza. A gente também vai falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher, que vai ser agora na próxima terça-feira, né? Um dia de muita limpeza de casa e muito produto de limpeza para mulherada, para celebrar. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Tá? Hoje a gente também vai ter duas participações especiais hoje, uma direto da Alemanha, tá? O Velco bateu um papo com a Sofia, tá? Sofia Coelho, ela é artista plástica, reside lá na Alemanha, vai passar pra gente as percepções dela de tudo que está acontecendo lá, já que a Alemanha também não é refém é muito forte falar, mas a Alemanha é dependente do gás da Rússia, né? E sem contar que a Alemanha fica no meio da Europa, né? Então qualquer problema vai passar pela Alemanha, tá? Hoje a gente está recebendo aqui ao vivo a presença especial da Luísa Girardi, que é professora, cientista política, ela é mestre em filosofia, é mãe da Clarice e pegou para adotar um rapaz de 40 anos que se veste igual um adolescente, está tentando virar um homenzinho. Ela também é esposa do Denão, que quem é do grupo do Cabaré sabe muito bem quem que é o Denão. Bom dia, Luísa, tudo bom? Bom dia, tudo bem com vocês? Tá aqui também com a gente o Alexandre. Bom dia, Alexandre. Tá calor aí no Rio, cara? Bom dia, tá quente. Tá começando a ficar bom. Bom dia. Também tá aqui o CDF da galera, o Velk. Bom dia, Velk. Bom dia, Bruno. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sofia. E bom dia, boa tarde e boa noite para os nossos queridos ouvintes, agora que nós somos internacionais. Rapaz, que negócio a gente tá ficando nojento, hein? Galera, a gente vai começar agora, primeiro ouvindo o papo que o Velk bateu com a Sofia, tá? E aí a gente volta conversando, tá bom? Tá escutado aí, galera? Durante essa semana, eu conversei com Sofia Coelho. Ela é brasileira, formada em artes pela PUCamp, AMB Morumbi, e depois ela fez pós-graduação em Sorbonne, em artes também. Ela mora há muitos anos na Europa, vive na Alemanha, é uma pessoa muito culta, muito querida, e concordou em dar uma entrevista para nós sobre o que está acontecendo na Europa, com o ponto de vista dela, pessoal, né? Olá, Sofia, tudo bem? Obrigado por nos receber e conceder essa entrevista. Olá, Evandro. Olá a todos. Antes de responder as perguntas, eu gostaria de dizer que não sou nenhum tipo de especialista, só posso oferecer meu ponto de vista enquanto moradora da Alemanha, ok? Sim. Nós sabemos que você não é uma especialista na área, tal. Nós queríamos justamente isso, o ponto de vista do ser humano, uma pessoa que está vivendo esse momento, os dramas desse momento. E é muito gentil da sua parte nos conceder essa entrevista. Obrigado mesmo. Então, Sofia, nós sabemos, pelo menos existe o conceito aqui no Brasil, que a Alemanha e a Rússia possuem uma relação de interdependência por causa do gás. E isso, nesses tempos de ameaça de guerra, causa uma preocupação, inicialmente pelo desabastecimento, ou principalmente pelo desabastecimento. Existem notícias aí que estão procurando uma fonte alternativa de combustíveis para o futuro, para diminuir essa dependência? Com relação ao gás, muito havia já sido discutido sobre a dependência da Alemanha com relação à Rússia, e essa preocupação deles não é novidade. Já haviam órgãos trabalhando na pesquisa por alternativas. Quando a guerra começou, essa era o foco das discussões na TV aqui,
Mas agora, com o desenvolvimento da situação e todos os protestos em apoio da Ucrânia, eu diria que boa parte da população aceitou que haverão consequências e confiam na direção do país. Agora, ainda com a ameaça de ataques nucleares, o foco das discussões estão mais voltados à segurança mesmo. Mas hoje cedo, no canal Welt, estavam discutindo, entrevistando engenheiros e especialistas, e estavam todos otimistas de que uma solução será definida, apesar do desafio que eles têm aí à frente. Nós sabemos também, Sofia, que a Alemanha é conhecida por ser um país que acolhe imigrantes e refugiados, ou pelo menos era na gestão Merkel. Vocês já estão tendo notícia de chegada de imigrantes refugiados ucranianos na Alemanha? Sim, a Alemanha está acolhendo imigrantes e eu diria que a maior parte da população é pró-imigração. Estão oferecendo ajuda nas redes sociais. Eu vejo pequenas empresas e organizações de moradores que se organizam para o envio de doações. Até uma pequena empresa aqui da minha região estava recolhendo doações, está dirigindo hoje para Varsóvia. Na televisão foram mostrados inúmeros carros de alemães na fronteira, buscando pessoas, conhecidos, amigos, total desconhecidos, quem coubesse no carro. A empresa de trem, a Deutsche Bahn, já havia dispensado a necessidade de tickets para qualquer passageiro fugindo da Ucrânia para serem levados até Berlim. E eu não vi ainda reclamações com relação a esse fluxo de imigrantes. A meu parecer, estão todos bem favoráveis. Também já houveram notícias dos primeiros imigrantes chegando a Berlim. Semana passada, conversamos com o atleta Lua Chileno. Ele é um brasileiro residente em Moscou. Ele nos falou que a cobertura da mídia brasileira é mais pró-Ocidente, com destaque à invasão da Rússia em um território de uma nação soberana. Enquanto que na Rússia, a cobertura é mais focada na necessidade militar russa de manter suas fronteiras longe da OTAN. Como brasileira e residente na Alemanha, você tem acesso à mídia dos dois países. Consegue perceber a diferença na cobertura ou parece estar havendo um alinhamento na divulgação das notícias? A televisão alemã não faz muitas conjecturas em geral. O jornalismo deles é bem objetivo e com dados claros, sempre. Houveram entrevistas com especialistas e me parece que, apesar de estarem levando as ameaças muito a sério, também não sabem o que será dessa situação. Eles reiteram que a ameaça é séria, mas que estão fazendo o possível para evitar uma catástrofe. Não há pânico entre a população, mas há talvez um medo silencioso. Tenho amigos russos, ucranianos, muito preocupados com as famílias em casa e que também não sabem o que dizer do amanhã. A situação é realmente imprevisível, já que as chaves estão nas mãos de alguém absolutamente irracional. Mesmo sem pânico e em silêncio, eu ainda tenho notado que alguns produtos no Amazon de sobrevivência, como mochilas, MREs, estão desaparecendo do estoque. Eu acho que o pessoal está se preparando para o pior, apesar de terem esperanças numa resolução pacífica. Eu só acompanho um jornal do Brasil e não vi lá grandes discrepâncias. Aqui eu não tenho acesso à TV brasileira, nem à televisão russa, são só canais europeus mesmo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a televisão alemã é bem diferente dos outros países. Os canais são financeiramente suportados pela população e não pelo governo ou por empresas, justamente para evitar qualquer tipo de propaganda política. Eles levam objetividade muito a sério. Eles se abstêm de hipóteses e opiniões e focam nos fatos mesmo. Na sua percepção, você acha que... É percepção, lógico.
mas você acha que existe alguma possibilidade nesse momento de uma intervenção militar por parte da OTAN na Ucrânia? É claro aqui para todo mundo que uma intervenção no território ucraniano não é uma opção sendo considerada por nenhum país. Todos sabem que seria uma catástrofe sem volta e as opiniões são unânimes. Contudo, há relatos de pessoas viajando para a Ucrânia como voluntários na luta pelo país. Mas mais do que televisão e jornais, nós estamos acompanhando diretamente jornalistas que estão na Rússia e na Ucrânia através do Twitter ou traduções que nossos amigos russos estão disponibilizando nas redes sociais. Como eu disse, o jornalismo deles aqui é bem objetivo, não há hipóteses, não há palpites, não há discussões sobre o que foi dito. Está sendo tudo televisionado 24 horas por dia. Todos os discursos dos embaixadores, das reuniões das Nações Unidas estão sendo televisionadas na íntegra. Eu não vejo propaganda política nisso. Eles também têm jornalistas em Moscou o dia todo, entrevistando pessoas, mostrando a realidade nas ruas. Eu acho que eles estão fazendo o melhor possível para mostrar os dois lados da situação. Sofia, a Alemanha nos últimos anos se tornou um país multicultural. A gente percebe isso no Brasil quando assiste jogos da seleção alemã. Você tem contato aí com pessoas da comunidade russa? O que eles pensam sobre o assunto? Nós temos vários amigos russos e ucranianos aqui na cidade. Também há uma comunidade de russos aqui que se reúnem às vezes para festividades de Páscoa e Natal. E nós não conhecemos ninguém que seja pró-Rússia aqui. Todos foram lado a lado nos protestos a favor da Ucrânia. O que está sendo partilhado agora com mais frequência nas redes sociais entre amigos são vídeos de soldados russos sendo capturados e sem ideia do que estão fazendo na Ucrânia, ligando para os pais e os pais também sem saber onde os filhos estão, perguntando se eles não estão fazendo exercícios na Crimeia ainda. É importante dizer que a população aqui não é contra os russos, são todos contra o Putin e as ações que ele tem tomado nessa guerra. Todos têm empatia com relação à população russa que está sofrendo sob falsa informação e sendo completamente fechados e isolados do restante do mundo. Só para esclarecer nossos queridos ouvintes, essa entrevista começou dia 1º de março e deixamos ela em aberto porque na esperança até de ter boas notícias para divulgar no domingo, quando vai ao ar esse podcast. E pouco tempo depois do primeiro contato com a Sofia, ela montou uma notícia do portal RTL, canal RTL de televisão alemã, que falava que o governo local estava recomendando não usar medicamentos para prevenção de efeitos da radiação. Aí ela me mandou esse áudio que segue para vocês agora. Eu havia previamente dito que alguns produtos estão saindo de estoque. Parece que iodeto de potássio é um desses produtos. Para quem não sabe, iodeto de potássio é uma medida profilática em casos de acidentes nucleares. E as farmácias e o Amazon estão sem estoque desse medicamento no momento. E os jornais estão veiculando imagens e artigos sobre o porquê as pessoas não devem tomar esse medicamento sem necessidade. Então, galera, esse foi o papo que o Velk teve com a Sofia, tá? E eu já vou passar a palavra pro Velk já puxar o assunto de hoje.
Fala aí, Velk. Bom, repetindo bom dia, né? Conversou sobre o papo da Sofia, você vê que ela ficou bem... Eles estão preocupados, né? Estão bem na fronteira, vamos falar assim, a 1.000 quilômetros da região do conflito. E engraçado, acho que o que mais chamou destaque para mim foi que ela ficou bem irritada quando eu puxei o assunto dos neonazistas ucranianos, né? Ou seja, na verdade, eu não queria justificar ações, mas que para mim chamou atenção ver neonazista hoje em dia, é uma coisa tão bizarra. Mas isso, 11º dia de guerra, a impressão que dá que tem muita desinformação e que a batalha das sanções estão sendo vencida pela OTAN, né? Pela Europa, vamos dizer assim. Visivelmente o Putin tá perdendo essa aí, né? Por mais que ele tenha um belo de um exército, mas a guerra de verdade que eu acho que hoje é lidada com as questões das sanções econômicas, né, são as armas que não tem pólvora, ele tá perdendo feio nisso aí. Eu acho que ele vai acabar levando a Rússia pro buraco. O que você acha, Luísa? Eu acho que é, no mínimo, irônico a gente pensar nos termos que essa guerra está se dando, né? Tem alguns pesquisadores, alguns especialistas que já há um tempo vêm observando essa movimentação aí da Rússia, do Putin, e que eles falam que essa é uma Guerra Fria 2.0, né? Uma nova reformulação da Guerra Fria. Mas é interessante a gente pensar que agora não é mais entre o comunismo e o capitalismo, né? É entre capitalismo e capitalismo e capitalismo. Então, eu acho bem interessante a gente pensar nesse aspecto, assim, da parte econômica mesmo, né? Como o sistema político, ele já não está mais em debate. Já foi definido, é o capitalismo, é teoricamente a democracia, e a partir dessas ferramentas e desse aspecto que a guerra vai se dar. E aí, Alexandre? Eu gostei da entrevista da menina que ela falou, da Sofia, que ela falou que a televisão lá da Alemanha, primeiro que não tem muita influência do governo e são muito técnicos. Eles não dão posição política, eles dão uma notícia fria, alemão, né? Bem frio, consciente. Eu gostei dessa parte. Verdade, bem lembrado. Isso eu também, quando ela tocou nesse ponto aí, eu também achei interessante isso aí. Sem torcida, né? Porque aqui a imprensa no Brasil parece sem torcida, né? São torcidas organizadas. Eu acho que é democrático que tenham linhas editoriais, só que eu acho que aqui no Brasil se extrapola isso aí. Entendeu? O negócio vira torcida mesmo. Ainda mais se você considerar que o governo financia certas emissoras, como é o caso da Jovem Pan agora, né? Sim. É verdade, para a Jovem Pan aparecer, mostrar um pedaço de videogame falando que é guerra. Nível apurado. É muito bizarro. Uma coisa, Velk, que você tocou no assunto de desinformação, e por incrível que pareça, né, cara, a gente vive na era da internet, e a gente pode poder acompanhar isso ao vivo, em cores, e saber, cara, tem muita desinformação, cara, muita, impressionante. É impressionante. O que assusta é assim, já dizia o velhinho barbudo que tem uma foto na frente da escola do meu filho, não existe neutralidade do discurso, né? Todo mundo é movido a uma base ideológica, né? Mas as pessoas têm que ter o mínimo de honestidade intelectual, né? De ouvir os dois lados, tentar construir uma certa racionalidade, né, no mundo. E assim, você vê que é totalmente... As pessoas não se importam se é verdade ou mentira. Se encaixou pro discurso, já está fundamentado, segue o enterro. Era da pós-verdade, né? Na verdade, não existe mais. Ela é questionável o tempo todo. Cada um tem, literalmente, hoje em dia, cada um tem sua verdade, né? Na guerra, primeiro a cair a verdade. Você vê, CNN diz que a Ucrânia morreu, a Ucrânia já matou 7 mil soldados russos. A televisão da Rússia está falando que morreram 500 soldados russos.
E aí, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo? Os dois estão mentindo. É difícil mas de saber. você não viu, lembra Chernobyl? Que até hoje os números oficiais são 31 pessoas mortas. Até Caramba. hoje. Entendeu? E morreu uma galera, né? É sempre assim, cara. É o que eu falo assim, as imagens, você pode até questionar a narrativa, mas as imagens, o mais fidedigno seria a BBC. Parece que eles têm um pouco mais de cuidado de divulgar. Acho que tem um conselho editorial muito bom lá ainda, né? Agora, o resto, igual você falou, Jovem Pan transmitindo imagem do Free Fire, acho que foi Free Fire, como se fosse real, é uma coisa assim assustadora de se imaginar. Acho que foi a Record, né? Foi a Record que mandou a imagem Record também. do videogame. Foram as duas. E o que vocês acham que vai acontecer depois disso tudo aí? Isso vai acabar uma hora ou outra, né? Cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que o avanço do Putin tá assim meio lento, porque eu acho que ele tá fechando os pontinhos, tá amarrando os nozinhos, pra depois que ele avançar não ter como voltar, entendeu? Parece que não tá sendo tão rápido. Ele tem objetivo, acho que é com Porto, e aí é isso aí. Mas sabe uma coisa? Mas eu te pergunto, e depois disso? Ele vai manter isso lá? Que é caro manter essa tropa lá, porque isso vai virar uma guerra de guerrilha, certo? A Rússia consegue bancar um Afeganistão da vida, um Vietnã, né? É aquele lance, invadir você invade. Você manter Exato. a tropa lá que é complicado, né? Você manter a ocupação é que é difícil. Já vai sair, entendeu? É muito, muito estranho isso aí. Eu acho que a Rússia é dele... Oi, desculpa, Luiz, pode falar. Não, é rapidinho. É que a Rússia ela tem um elemento surpresa, né? Que é o apoio da China, a parceria da China. Que a gente não sabe em que nível se dá e de que maneira é, mas eu acredito que a China vai dar todo o aporte financeiro para a Rússia, sim, pelo tempo que for. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que a China, ela, como o pensamento dela é global hoje em dia, se ela vê que o negócio da Rússia não vai para lugar nenhum, ela vai abandonar. Porque, cara, o mundo tá se voltando contra a Rússia. Economicamente, a Rússia vai ter muito problema. Mas a Rússia tem uma das maiores reservas de dinheiro na China, das reservas internacionais. Então, é uma grana russa que está na China e que, muito provavelmente, a China não vai deixar de liberar esse dinheiro, não. Ela não vai aceitar as sanções econômicas aí que foram impostas, né? Então, não sei, é isso. A China é um elemento surpresa. Eu acho que a gente não sabe até que ponto ela vai entrar aí nessa treta, né? Pagar para ver. Mas eu acho que para bater de frente com os Estados Unidos, existe uma grande chance da China apoiar a Rússia aí pelo tempo que for. Justamente para diminuir a hegemonia dos Estados Unidos no cenário global, né? Que já é uma coisa que a China vem fazendo. Já vem fazendo, como eles refizeram a nova Rota da Seda, né? Estão negociando já há bastante tempo com os países da África. Então, a China já vem lutando para ser esse contrapeso aí à potência econômica dos Estados Unidos. E se a Rússia bater de frente com os Estados Unidos, eu acho que a China pode se dar muito bem. Porque aí eles ficam brigando lá, Rússia e Estados Unidos, e sobra o quê? Sobra o mercado para a China, sobra mais trocas comerciais. A China vai, aos poucos, ampliando aí sua zona de influência e de dominação, né? Então não dá para saber. Eu acho que a China, ela pode botar fogo na coisa toda aí. Ou pode não botar nada, né? Ou pode não botar nada também. Pode ser, pode ser. Não, mas eu concordo, eu acho que isso aí é crível, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que a Rússia se preparou para essa guerra, tipo 20 anos de preparo, e achou, não sei se o momento foi o certo, mas eles estão se preparando isso há muito tempo. Eu não sei ainda, eu estava vendo alguns analistas falando, não sei se a execução saiu do jeito que o Putin planejou. Eu acho que o Putin planejou algo assim de 2 dias, para ele ter
mais cartas na mesa. Eu acho que essa demora, fez 10 dias ontem ou hoje, se eu não me engano. Eu acho que só quanto mais demorar o Putin botar os pés em Kiev, vamos colocar assim, vai ser pior para ele. Eu acho que a Rússia vai sufocar economicamente, cara. Para entrar em Bagdá, os Estados Unidos levou 20 dias. E Bagdá acho que não era tão forte que nem a Kiev, né? O que me assusta, assim, é que Putin dá a impressão que ele está perdendo. A impressão. Se ele sentir que ele perder, só vai sobrar massacrar a Ucrânia para ele, né? Não sei se é bom você pressionar tanto assim, igual eles estão pressionando um déspota que nem ele. Se ele se sentir acuado, o que ele vai fazer? Ele vai retirar as tropas ou ele vai aproveitar e massacrar o resto e dane-se? Ele não tem nada a perder, né? Parece. E vocês têm visto alguma coisa sobre como está o posicionamento do povo russo? Porque agora é lei lá, né? Você não pode nem falar guerra, né? Você tem que falar operação militar especial, né? É proibido usar o termo guerra, que eu estava vendo ontem. A gente tem uma cientista política aqui hoje, né? Filósofa, é o seguinte, que eu sei do povo russo, a cabeça deles é de 1000 anos, cara. Eles são milenares. A gente tem 500 anos, né? A nossa cabeça é de ontem, uma semana. A cultura russa é diferente da nossa, né? Sim, pô, totalmente. Então, não, mas então, a gente não está tentando... a gente está tentando entender o que está acontecendo, né? Eu acho que são vários aspectos que a gente tem que olhar para entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Primeiro de tudo, que todo mundo já deve saber, mas o Putin, ele era da KGB, né? E ele entrou ali final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, ele viu a União Soviética de dentro se dissolver, né? E quando, com a queda do Muro de Berlim, as medidas para abertura, né, da União Soviética, que veio a se tornar Rússia, lá com as medidas que o Gorbachev tomou, o que aconteceu? O Partido Comunista da Rússia foi proibido, né, da União Soviética. Só que a KGB, né, que é essa polícia secreta e tal, ela não foi desmantelada. Então, a estrutura institucionalizada da política russa, soviética, se manteve a mesma, né? E depois, o que aconteceu, né? Os russos se sentiram extremamente humilhados pelo que aconteceu. Eles perderam ali diversas regiões que eles tinham anexado, né? Inclusive a Ucrânia, que Kiev era extremamente importante, né, para a União Soviética. Era um ponto de controle ali, né? Então, acho que esse é um ponto que o povo russo, eles querem retomar essa glória dessa coisa de influência que eles tinham. Isso é claro, isso é óbvio. E o Putin, pouco narcisista do jeito que ele quer deixar um legado, né? Ele quer falar, não, isso daqui eu que fiz. Eu não vou sair, não vou parar de dominar aqui a política e de ter toda essa minha influência sem resolver a questão com a Ucrânia. Então, eu acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo, que, na minha opinião, tá? Eu acho que ele não achou que em 2 dias ele ia conseguir. Ele sabe que ele vai ter que lutar aí para conseguir, porque é dominar, principalmente Kiev. Ele tá fazendo, estrategicamente, pensando na questão militar, ele tá enfraquecendo todas as regiões da Ucrânia antes de ir para as vias de fato em Kiev, né? Apesar de que já tá bombardeando, enfim. Mas ainda é a longa distância, assim, né? Por enquanto. Então, acho que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, sabe que não vai ser fácil, mas ele vai tentar, né? E tem um outro aspecto que é muito importante, que é a questão da liberdade de expressão na Rússia, né? Ela não existe. Eu sei que você não pode ser gay na Rússia, por exemplo, né? Se você é gay, você vai preso. Real.
Então tem muita fuga de pessoas homossexuais de lá. Também tem uma banda de punk que é a Riot Girls, uma coisa assim. E Sim. elas estão presas há anos, porque elas faziam música punk criticando Putin. Então lá não existe liberdade de expressão. Acho que toda a informação que chega pra gente diante disso, no caso, o povo russo, aí não dá pra gente saber se o povo russo tá pensando isso mesmo. Eu acho que tem essa questão muito grande do orgulho ferido com o final da Guerra Fria, né? De perder toda a influência aí que tinha no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é que nem falar que todo mundo no Brasil ama o Bolsonaro, entendeu? As pessoas devem pensar isso mesmo, fora daqui, infelizmente. Mas a gente sabe que não é bem assim. Isso porque a gente pode falar mal do Bolsonaro aqui, né? Mas lá eles não têm essa possibilidade. Então, é a questão da pós-verdade de novo. Não dá para saber. Mas tem esse lance da mentalidade, com certeza. A gente, semana passada, conversou com o Luan chileno, que ele tá morando na Rússia, Moscou. E ele falou que das pessoas com que ele se relaciona lá, ninguém quer saber de guerra. Né? Porque, ele deu até o exemplo do seguinte, mesma coisa do Rio Grande do Sul, declarar a independência do Brasil e ter uma guerra, entendeu? É assim que eles vêm, sabe? Eles não vêm assim, falam, tem parente que mora lá, não... Isso é coisa... não é do povo, né? Não é um anseio do povo isso aí. E em relação ao que você falou da União Soviética, uma vez eu vi uma reportagem do que acontece o seguinte, os mais antigos, eles se ressentem com o fim da União Soviética, porque a certo ponto a Rússia, né, a União Soviética em si, tinha um protagonismo mundial, né? Porque ela batia de frente com os Estados Unidos, né? E aí, com o fim do regime, a Rússia ficou escanteada, né? Sim. Então, eles se ressentiam disso. Mas, por outro lado, os jovens que não viveram durante a União Soviética, eles adoram como é hoje, né? É o confronto de gerações, né? Como a gente tem aqui também, né? Que, por exemplo, tem gente mais antiga que falava, antigamente que era bom. É aquela história, sempre antigamente era melhor que hoje, né? Eu também, a molecada fala hoje, meu tempo que era bom de jogar bola na rua, hoje a molecada fica no videogame, né? Mas, basicamente é isso. Pode falar. Só abrir um parênteses aqui, que o lance da Ucrânia, o Hitler também olhou muito para a Ucrânia, porque o solo lá é muito fértil, é terra preta com muito nutriente. O solo ali para plantar, muito bom mesmo. Numa área muito também os minerais, né? Isso. E os gasodutos da Rússia, né? Que passam ali por baixo também. É muito estratégico. Eu ouvi também uma coisa também, que o receio do Putin, até porque o Putin vai ficar até 2036, se eu não me engano, lá no poder, por enquanto, ele vai passar o Stalin, cara. O Stalin ficou 30 e poucos anos, ele vai passar o Stalin, que foi assim, longevo. Ele se ressente do quê? Dessa aproximação da Ucrânia com a União Europeia, por exemplo, de que a Ucrânia comece a se desenvolver e vamos colocar assim, fique bem, vire um país bom, entendeu? Desenvolvido, e ele se ressente disso porque ele teme que a população russa comece a pressioná-lo, porque falou assim, a gente também quer isso. Entendeu? A Ucrânia está aqui do lado, está muito melhor que a gente e a gente também quer melhorar. Entendeu? Eu não sei, na verdade, para mim está muito nebuloso. E quais são os reais motivos do Putin tocar essa guerra aí? Para mim é uma questão de ego do Putin. No limite, assim. No limite. Mas não sei. Restaurar a mãe Rússia, né? E ele ser o restaurador, né? Exatamente. Ele é o ego. É megalomaníaco, psicopata e... narcisista. A gente está 10 dias da guerra. Daqui a pouco, daqui a um mês, a gente pode falar assim, o Putin deu aula das aulas de estratégia militar. Fez tudo certinho. Mas a gente só vai saber se acertou ou errou daqui a um tempo, né? O Putin é meio igual o Denão, né? Fica se olhando no espelho, assim, se admirando, né? Isso
Será que eu tô gostoso o suficiente hoje? Ih, ela não entrega não. Era irritante treinar com o Denão, cara. Porque ele não parava de se olhar no espelho, cara. Era irritante. Ele ficava se olhando e se admirando. Eu falava, mas larga a mão, velho. Não, e sem contar que ele quer fazer mais burpee do que você, pegar mais peso do que você. Exatamente. Foda. Exatamente. O Denão um dia vai participar aqui, somente em outubro, que a gente tem um mês dedicado a ele no grupo lá, né? Então, em outubro ele vem aqui conversar com a gente. Denão, a gente tá te esperando em outubro aqui, hein, Denão? Vocês deveriam perguntar pra mim se é verdade essa história mesmo ou não. Não quero saber. Não, azul é legal na lenda, no mito, entendeu? Porque eu tenho quase certeza que você vai falar que é verdade. Eu vou deixar você na dúvida. Não quero nem. Na verdade, eu não quero ter essa imagem na cabeça agora. Mas fala tanto disso, será que não quer mesmo? Não, isso é um ponto bem relevante. Não é? Tem uns caras lá que são ficcionados nisso aí. Os caras estão no grupo só por causa de outubro. E o Denão, inclusive, falou que usa o nosso podcast como uma ASMR. Então, Denão, boa noite, Denão. Você vai dormir aí, boa noite. E uma coisa, agora, que não só de guerra se tratou da Ucrânia essa semana, né? O que vocês acham do Mamãe Falei? Antes eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu não gosto dele, sempre achei ele um belo de um babaca, tá? Achei ele ia nessas manifestações, pegava as pessoas mais simplórias possível, e dava uma enxurrada de perguntas que a pessoa não ia ter capacidade de responder, porque ficava inibida, tudo mais, e criava toda uma narrativa. Eu sempre achei ele um escroto por causa disso, tá? E é aquele cara lá que provoca uma briga, aí apanha e se sai de vítima, né? Mas eu vou fazer uma defesa dele aqui. A exceção daquilo que ele falou sobre a questão de ser pobre e ser fácil, tá? Eu, Bruno, num grupo de zoeira, como é o Cabaré, por exemplo, já falei coisas muito piores, tá? Eu acho, tá, que é normal quando você tá num grupo de homens que a gente fica escroto e faz comentários desse tipo, tá? Mas a exceção do comentário que ele falou, elas são fáceis porque elas são pobres, tá? E tudo, sem contar, tá? Da posição que ele tem, do motivo dele ter ido lá, que até hoje eu não entendi por que ele foi lá, tá? Foi para aparecer mesmo. E todo esse contexto pegou muito mal todo esse áudio dele. Mas o dito por ele, tá? Eu, como homem escroto, crescido nos anos 80, com a quinta série muito forte dentro de mim, eu entendo, tá? Entendo. Peço desculpas às pessoas que não gostam desse posicionamento, mas eu entendo o que ele falou. A exceção, de novo, do que ele falou, elas são fáceis porque são pobres. Eu queria ouvir você, Luiz. O que você achou disso? Bom, primeiro que eu acho que essa sua fala, na verdade, você tá passando um pano para você mesmo, né? Claro, óbvio. E se justificando em cima de um absurdo desse. Tudo bem que cresceu nos anos 80, mas as coisas mudam, né? É extremamente... Eu sempre falei pro Denão, não, beleza, quer falar besteira, quer zoar em grupo, ok. Mas se eu souber que você compartilha foto de mulher pelada, que a mina mandou pro cara lá, nude, e o cara expôs ela pra internet inteira, eu não quero ter nenhum tipo de relação com você, porque eu não acho certo. Eu acho que esse é um tratamento bizarro de tratar as mulheres como objeto. Eu, como mulher, estou na luta para ser encarada como uma sujeita e não como um objeto, eu fico extremamente ofendida com o que ele falou. Acho que ele foi para a Ucrânia só para mobilizar tipo um capital político, no sentido de que ele lançou a pré-candidatura dele, já retirou, né? Mas ele tinha lançado a pré-candidatura dele a governo de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, acho que foi por isso que ele foi para a Ucrânia, para pagar de bom samaritano. Só que o que ele falou, assim, é completamente inadmissível, né? Acho que em todos os aspectos. Não precisa falar, nossa, essas ucranianas são muito gatas. Nossa, as russas são muito gatas. Meu Deus do céu. Outra coisa é a maneira como ele falou.
né? Como se ele fosse o cara que tem a pica de ouro, né? Que todas as minas querem dar pra ele. E, meu, que filho da puta, ele tá se autopromovendo enquanto homem, enquanto macho, entendeu? Ali, em cima de umas minas que estão na merda, em situação de guerra. E que ele nem conhece. Como que ele sabe falar, entende tanto de ucraniano assim e de russo que ele consegue entender que as minas estão chavecando ele? Tem isso também, né? Eu acho que é super questionável esse ponto dele. Mas o que mais me assusta de tudo isso é o tanto de gente que tá endossando ele por causa disso. Porque agora ele virou a vítima. E o Mamãe Falei, ele representa o homem médio, assim. Médio no sentido de medíocre mesmo, né? Que vê, sei lá, um monte de casal gay se beijando na rua, andando de mão dada, que vê as mulheres se empoderando, que vê o movimento negro se fortalecendo, e ele é aquele cara que fala, eu não vou abrir mão do meu privilégio, porque eu nasci homem e eu nasci branco, então é isso que eu vou usar, eu vou me apegar ao máximo a esse privilégio, e é isso que ele faz no áudio, né? Tipo, e ele representa muitos homens, então isso pra mim é o mais assustador. É como eu falei. Eu já acho que eu já até fiz comentários piores do que ele falou, tá? Mas eu jamais falei algo nesse sentido de porque é pobre, é fácil, isso aí jamais, tá? E também eu acho que nas circunstâncias, e tá numa guerra, tá ali, eu acho que eu não, o Bruno de hoje, tá, com 44 anos, não falaria isso, mas o Bruno lá de trás, não sei. Né, que eu já fui muito escroto, muito. Hoje em dia eu sou pouco escroto, mas eu não tô passando pano porque ele falou, tá, Luiz? Eu só acho que eu entendo que num grupo, que só por exemplo, que ele falou que mandou num grupo de galera que joga bola, é normal. Nós homens, como estamos juntos, nós somos escrotos, tá? Não sei se as pessoas sabem disso, mas nós somos bem escrotos com alguns comentários, tá? Mas é reprovável o que ele fez e é reprovável o que eu faço também, tá? Não me orgulho. Só que às vezes é mais forte que eu falar uma merda ou outra. E aí, Vel, o que você achou do Mamãe Falei? Então, primeiro acho que a frase pior não foi nem a da pobre, tá? Acho que foi da comparar a fila de refugiados com a passarela do álcool lá em Porto Seguro. Essa foi pra ferrar mesmo, não tem o que falar, não tem como defender. E assim, eu tenho praticamente a mesma idade que você, sou da mesma geração. Só que eu acho que eu me desconstruí um pouco mais cedo, vamos falar, né? E, lógico, você é educado, não necessariamente pelos seus pais, mas pelo contexto que você foi criado, para ter uma posição mais machista, aí você consegue perceber que você não precisa ser assim, né? Eu queria até linkar com o próximo tema. Estava assistindo uma série que está na Star Plus, da Pamela Anderson. Não sei se vocês viram. Eu ouvi falar. Do vídeo que vazou dele. Ela teve um sex tape furtado na casa dela. E a Pamela Anderson é um fenômeno da natureza, né? Igual o Marilyn Monroe. É assim. É outra situação. E o problema que ela passou foi assim, viu? Tá reclamando do quê? Você já posou nua na Playboy? Você expôs sua imagem. Você é assim. E teve uma atriz brasileira, tô tentando lembrar o nome dela. Carolina Dickman. Não, a Daniela Scarelli. Não, foi mais anos 90. Vou dar uma gulgada aqui, mas a história é basicamente essa. Ela posou pra Playboy, um jornal pegou a foto dela algum tempo depois e publicou. Ela perdeu no TJ do Rio de Janeiro porque, viu? Você já posou nua, você tá reclamando do quê? Você tem direito só a danos materiais, que eles usaram sua imagem sem autorização. Mas danos morais, você se expôs nessa situação. Ela teve que ir no Supremo para reconhecer que ela não... Ela posou para Playboy, que teoricamente vende lacradinho, com público-alvo, né? Não foi para expor a nudez dela coletivamente. E foi recentemente também no Ratinho. Ratinho expôs, fez uma reportagem assim: mulheres que hoje são evangélicas, mas já posaram para Playboy. E em primeira instância também foi negado direito de danos morais para essas mulheres. Falou assim, elas se exporam, agora estão reclamando do quê?
Mas isso não é exceção da verdade, velho? Mal comparando, tá? Mas não é uma exceção da verdade? Por exemplo, o Ratinho chegar e falar assim, olha, ela já pousou nua. Ele tá inventando algo? Ela já posou nua, é informação. Ela posou nua, olha a foto. Tem diferença, né, Bruno? Na verdade, é a exposição de corpos femininos para o consumo masculino, né? É tratar a mulher, é objetificar a mulher, é mais do mesmo. E é essa a expressão. A mulher deixou de ser tratada como, e tanto lá como a mãe falei, quanto nesses casos, a mulher deixou de ser uma pessoa para se tornar um objeto, um sujeito para se tornar um objeto de direito. Só uma coisa, eu vou falar. Pode completar. Pode completar, Bel. Completa, por favor. Não, assim, e esse papel nosso que a gente tem que desconstruir. Olhar para o ser humano que é bonito, as russas e as ucranianas são loiras, bonitas? São. Mas ver que elas são seres humanos que estão numa situação de merda, né? E merece ser tratada com respeito. Tá, mas vamos lá. Essa questão da mulher ser objeto, tá? Mas eu vou, vocês vão me bater, que eu vou falar. Mas, cara, quando a mulher se propõe, porque ela vai sair nua, vai pousar nua porque quer, concordam? É a escolha dela. Exatamente. Não concordo que parte dela também querer ser tratada como objeto? Porque ela fala assim, vou sair na Playboy, uma revista que só homem vê, os homens vão me ver nua. Não sei, entendeu? Sempre isso foi meio estranho pra mim. Eu entendo, por exemplo, esse exemplo que você deu do Ratinho, porra, o cara foi em rede nacional, é outra pessoa, porque, vamos supor, pousou nua há 20 anos, igual o negócio da Xuxa, fez aquele filme com aquela criança, sabe? Porra, foi um negócio há 30 anos atrás, não é mais a mesma pessoa, entendeu? As pessoas mudam. Mas eu não sei, cara, eu acho que, pra mim, é um negócio meio confuso isso aí. É porque você tá culpando a vítima, né? O que a gente... É, sim. Não. Calma lá, deixa eu me explicar. Existe uma coisa que é o quê? O machismo internalizado, né? Então, pra você ser uma mulher de destaque, ser uma mulher que ganha dinheiro, ser uma mulher, enfim, que não é tão combatida pelos homens, vamos dizer assim, você acaba entrando no jogo dos homens mesmo, né? Naquilo que... Isso é inconsciente, né? Isso não passa pelo racional, né? Então, nós mulheres, nós temos o machismo dentro de nós, internalizado. Por quê? Porque senão a gente não ficava com o homem. A maior venda de ideia, de tudo é o quê? Para a mulher. A mulher tem que casar, a mulher tem que ter filhos, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que ser uma bela de uma gostosa, a mulher tem que fazer 1.500.000 procedimentos estéticos para ficar gostosa, a mulher tem que ser super bem sucedida na carreira dela, né? Então existem várias cobranças que a gente tem como mulher que a gente tem que fazer 3 vezes mais para chegar na metade do que um homem chega fazendo o mínimo, né? Isso é uma coisa que a gente sente, que nós como mulheres nós sentimos, né? Tanto que a instituição do casamento é uma instituição que oprime totalmente as mulheres, porque acaba sobrando tudo pra gente dentro da casa, enfim, a cobrança que a gente tem. Então, tipo assim, eu por exemplo, que tive uma filha, minha filha vai fazer 10 meses no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu sinto uma cobrança absurda para eu voltar ao meu corpo de antes. Só que eu trabalho, eu estudo, eu cuido da minha filha, eu cuido da minha casa, eu cuido de um adolescente de 40 anos. Então, assim, tipo, não dá. E eu tô tentando, né? Então, é uma cobrança. Nós, mulheres, a gente não é ensinada a nos amar. Nós somos ensinadas a amar e nos dedicar aos homens, que são aqueles que nos oprimem. E os homens são ensinados a amar a si mesmos. Os homens amam outros homens. Os homens não amam as mulheres. A mulher é como se fosse um adereço, é como se fosse uma bolsa, sabe? Tipo assim, não, eu preciso, pra me encaixar, ter essa mulher, e aí ela vai cuidar de mim, ela vai lavar minha roupa, ela vai fazer minha comida, enfim, vai fazer tudo ali para que eu não precise fazer nada. Então, eu acho que passa pela questão
menos você falar, não, mas essas mulheres são vendidas. Claro que elas são. Claro que elas são vendidas. É só a gente entrar no papo da prostituição, no papo de atriz pornô, de filme pornô. Por que elas fazem isso? Por que elas vendem isso? Né? Por que elas compactuam com isso? E aí tem uma vertente do feminismo que não é a minha vertente, que é o feminismo radical, que fala que tem que abolir esse tipo de conteúdo, né? E culpabiliza justamente quem está fazendo isso, as mulheres, né? Eu já não acredito muito nisso. Eu acho que a gente sobrevive. A gente sobrevive da maneira que a gente consegue sobreviver. É uma questão de sobrevivência mesmo. E talvez se você fosse mulher e tivesse o seu corpo invadido cotidianamente, como nós mulheres temos, porque é isso, né? Uma vez eu era coordenadora de um cursinho e eu tava terminando de arrumar a sala lá e o professor eu namorava na época. O professor me empurrou na parede, pegou na minha bunda e falou, nossa, sua bunda é muito gostosa. O meu chefe fez isso. Tô louco. Pois é. Pra você ter noção, eu demorei uma semana só pra contar pra minha terapeuta, porque eu demorei, e isso já era feminista, já tudo, entendeu? Eu nunca dei nenhum tipo de abertura pra esse cara, e ele fez isso comigo. Ele me violou, ele me invadiu, né? E ele se acha no direito de fazer isso. Como que pode, sabe? Isso pra mim é uma humilhação, eu me sinto extremamente humilhada. Não, então, sim. Isso é revoltante, por sinal. E é isso vai desde olhar. Uma coisa é você olhar, chavecar uma pessoa, falar, não, isso aqui, tô de boa. Outra coisa é o jeito que os homens te olham, né? É horrível. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu não usava saia, eu não usava shorts. Toda vez antes de sair de casa, eu me olhava no espelho e falava, essa roupa tá sapatão o suficiente? Porque eu não quero que ninguém mexa comigo. Sabe? Lá eu só ando que nem maloqueira. Top, calça larga, moletom, capuz. E se alguém vai mexer comigo, eu vou pagar mais de louca do que a pessoa, sabe? Que foi a maneira que eu aprendi pra me proteger. Então, é bem complicado, assim, essa questão. Eu ia falar numa coisa que é o seguinte, quando você falou de eu culpar a vítima, mas só que depois você quebrou todo o clima pra falar isso. Vamos lá. Existe uma coisa que é o seguinte, existe até no direito criminal uma coisa, que é a culpa concorrente da vítima, tá? Quando... como eu falei, obviamente, você trouxe coisas muito mais graves aí, mas eu tô falando dentro dessa questão da mulher se expor pousando nua, tá? A conduta dela, ninguém cai nessa de inocente, tá? Não é uma foto vazada. Ela tá ali, ela sabe pra que ela recebe muito bem. Tem mulher que vive disso, tá? Vive de expor o corpo, tá? O meu problema é o seguinte, é depois querer, não vou falar, usar essa expressão muito ruim porque é muito escrota, mas depois ela ficar se colocando num papel de vítima quando ela contribuiu para isso tudo, sabendo disso tudo, conscientemente. É diferente, o exemplo até que você deu do Denão, que até por isso que ele não posta nada no grupo, o maldito, que ele não é diferente de você pegar uma foto que alguém faz de uma mulher ou de um cara que seja, e ela pousar para isso, entendeu? Por isso que eu falo que tem uma certa diferença para mim nisso. Fala, pô, mas você quis isso, o que você queria que acontecesse? Entendeu? Mesma coisa se alguém vir a público e falar conscientemente falar uma merda muito grande e depois não querer arcar o que falou, por exemplo, o que aconteceu com o Monark, entendeu? O Monark, apesar de parecer e agir como um imbecil, idiota, mas, mano, ele no mínimo, ele sabe que falar sobre nazismo em público é algo muito delicado. E ele pagou o preço de falar, cara. Entendeu? E depois fica se vitimizando. É isso que eu acho o seguinte, que acontece muito. A pessoa, ela colabora para aquilo acontecer, entendeu? Ela concorre para aquilo acontecer, e aí quando acontece, tem uma repercussão que de repente não é o que a pessoa esperava, aí se vitimiza. Isso me incomoda um pouco. Ô, Bruno, deixa eu só falar uma coisa. Ele é oprimido pela sociedade, né? Ele não é oprimido. Entendeu?
É isso. Não, só falar, esclarecer uma coisa. A atriz que eu mencionei foi a Maite Proença. E a época dela não tinha WhatsApp, né? Ela posou pra Playboy, ela esperava que a foto ficasse na Playboy. Hoje você posa pra uma revista e sabe que ela vai ser viralizada nos grupos. Foi tudo nosso, né? São duas situações diferentes. Mas engraçado que o mundo mudou tanto nessa parte que a Playboy não existe mais. Por quê? As grandes celebridades que posavam pra Playboy não precisam mais posar. Elas são muito bem remuneradas no serviço que ela faz e não precisa disso para ganhar dinheiro, né? Não, hoje tem versões da Playboy hoje, né? Tem o OnlyFans, por exemplo. Sim, mas daí a pessoa ganha... Por exemplo, não vou citar nomes, pelo amor de Deus, mas assim, uma atriz que está no topo, na principal novela da Globo, ela não precisa posar na Playboy para ganhar dinheiro. É esse o ponto. Ela já ganha muito bem. Mas você não pode subestimar o amor que as pessoas têm pelo dinheiro. Se for um dinheiro absurdo, ela posa. Sei lá. E também eu não quero nem tentar me colocar na situação das mulheres, porque eu não posso fazer isso, tentar fazer isso a vida inteira, eu não vou conseguir. Acho que esse é o grande ponto da história, né? Não isso não pode se tentar se colocar no lugar delas, porque a gente não está no lugar delas. É interessante quando você ouve uma feminista falando, e você ouve o que ela fala, e para pensar, fala, será que eu tenho razão? Será que eu sou escroto mesmo? É uma coisa... Eu tenho total consciência que eu sou um escrotão, tá? Eu tenho total consciência disso, que eu sou aquele cara escrotão. A Elaine fica por ontem mesmo, a gente estava no shopping, eu falo umas merda assim, ela fala, para caralho, as pessoas vão ouvir isso, entendeu? Eu gosto de chocar. Esses dias eu discuti com uma senhora aqui por causa de um cachorro, mandei ela lavar a louça, mas falei na zoeira, vai lavar a louça, porque eu sei que se irrita a pessoa. E também a gente estava no caixa da loja americana e foi engraçado. Eu não sei o que eu tava pagando, assim, ela falou um negócio, mas eu tenho que fazer isso. Eu falei, mas para isso que eu tenho uma mulher. Mas eu falei para gerar uma reação na caixa, e gerou. Ela me fuzilou com o olho, assim, e eu já comecei a rir. Falei, tô brincando, entendeu? Até a Elane sabe que eu tô zoando, mas, mano, eu sou o velho escrotão, cara. Por isso que, só uma coisa, tá? A conversa degringolou pra um lado, e de repente parece que eu tô concordando com mamãe, falei que foi nisso a conversa. Você que se botou nessa situação. Não, mas uma coisa, eu não concordo com o que ele fez, eu falei que eu entendo, porque quem nunca mandou um áudio falando, mano, aqui, rapaz, cheio de moleque, não sei o que lá, quem nunca fez isso, né? E eu acho que o Arthur Duval tem que cercar melhor de amigo, porque tem um trairão no meio que soltou esse áudio dele aí. Olha, Alexandre, você tá quieto, velho. Eu tô quieto, tô tentando me segurar aqui, cara, que os absurdos, MBL, Movimento Liberal, Podemos, uma criança de calça curta brincando de bolinha de papel, guerreando de gaivota de papel, foi pra guerra pra fazer ação humanitária. Chega lá, se porta, é pior que uma criança fazendo guerra de papel. Absurdo que ele falou, cara, não tem como. Eu acho que, e detalhe, não tem que só prender ele pelos absurdos que falou. A mamãe dele é ucraniana, né? A mamãe dele é ucraniana, é fácil. Outra coisa, não adianta prender só ele. Tem que prender também quem votou nele, porque é um absurdo. Não tem condição, cara. Não tem que prender quem votou nele. Não pode. Cuidado com o que você prega aí, que tu pode dar um tiro no pé, hein? Cuidado, hein? Porque tem cara que tu defende aí que fala coisa semelhante, hein? Não. Ele fala defender a família e a instituição da família e da igreja. Jesus, amado. Não vamos invadir esse assunto, não, pelo amor de Deus. Eu não quero perder meu podcast no primeiro dia. Aproveitando o gancho aqui, já que entramos nesse assunto involuntariamente, ô Luísa, terça-feira é o Dia Internacional da Mulher, né? Isso. Eu ia fazer uma piada, mas não vou, que vai ficar muito mal. Você já fez? Então, mas eu ia fazer com um contexto mais legal, mas não vou fazer, não. Senão, cara, eu vou apanhar na rua. Vai apanhar de mim. Da minha mãe, da minha mulher. Vou pedir pro Denão bater em você. Denão tem medo, não. Aquilo lá só me acerta por sorte. Só fazer aqui um parênteses, ele tinha que descer do avião, pousando em São Paulo, no Brasil, com a carta de renúncia. Se fosse homem, faria isso, mas não é homem, eu não sei o que ele é,
tá lá pedindo desculpa, coitadinho de mim, eu não sabia. Não, ele deu umas desculpas muito esfarrapadas, mano. Ele podia chegar e falar assim, ó, falei merda, desculpa, errei, pronto, e acabou. Agora falar, já tava na Eslovênia, o clima era outro. Mano, não, errou. Mano, virou público. Até o que a gente fala no grupo lá no Cabaré. Se aquilo algum dia se tornar público, muitos dos absurdos que a gente fala lá, mano, a gente falou, tá ligado? Tá certo que o contexto foi, de repente, pode tirar de contexto alguma coisa ou outra, mas falou, tem que chegar, ó, desculpa, falei uma grande merda, tá? Vou me segurar pra não falar mais desse tipo de merda. Agora, inventar desculpa, eu tava num outro ambiente, tava tudo mais alegre, para, né, mano? Para, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns estudos bem recentes, assim, que fazem análises do conteúdo, os conteúdos que são compartilhados dentro de grupos de homens, né, na internet. E é bem, bem louco pensar como que a masculinidade de vocês é construída, né? Então, vocês se afirmam enquanto homem quando vocês objetificam e consomem corpos de outras mulheres. Então, vocês se fortalecem enquanto homens quando vocês diminuem outras mulheres, quando vocês desumanizam outras mulheres, quando vocês falam que aquela mulher é um corpo, é um buraco que eu vou lançar meu pau, né? E isso passa pela construção de homem que é demandado de vocês, que é social, que é histórica, enfim, né? Que existe. Então, é muito louco, porque você pode fazer esse tipo de brincadeira e com a caixa do supermercado e dar risada e falar, eu posso fazer isso porque eu vou chocar. E se eu fizer esse tipo de brincadeira, por exemplo, eu posso apanhar de um cara na rua, entendeu? Como assim apanhar? Não entendi. Cara, porque é isso, entendeu? Seja uma vez, sei lá, eu tava... Mas uma coisa, Luísa, só uma coisa. Num grupo de mulheres, vocês, quando só tem mulher, vocês não conversam de algum cara? Pô, aquele cara lá, não sei o que lá. Você não conversa sobre isso? A gente conversa, mas a gente não compartilha, tipo, foto de pinto. A gente não compartilha os caras comendo sei lá o quê, tipo, essas coisas. A gente compartilha assim, tipo, G Magazine do Vampeta, sabe? Ah, mano, puta merda, não. Puta. Não. Compartilha Aí não. Agora você apelou, hein? Você apelou agora, hein? Postou uma foto dele pelado no Instagram. Não. A gente compartilha. Não. Olha lá, tá vendo? Vocês estão objetivando o homem. Essa menina tá andando muito com o Denão, cara. Ela compartilha com o Denão essas fotos do Vampeta, tá ligado? A primeira coisa que eu fiz quando a gente tava namorando, começando a namorar, eu falei, pô, Denão, já viu a G Magazine do Vampeta? Ele, que nojo, vamos ver então, que você vai ver. Aí eu fiz ele ver todas. Muito obrigado por isso. Eu fiz ele ver todas, ele jogado assim. Muito obrigado. Você tem 5 anos no grupo com isso. A gente já tem uma fotinha que você fez ele de gatinho. Eu tenho salvo essa fotinha aqui, que volta e meio posto lá. Você não tem noção das pérolas que tem no meu celular. Se algum dia a gente separar, eu vou chantagear ele tanto com essas fotos. Nossa, eu nem imagino. Eu imagino o seguinte, eu vou só deixar aqui para quem entender, vai entender. Deve ter foto de arco-íris no quarto. Denão, hein? Já virou assunto em mesa de bar, virou assunto em podcast também, mano. Não, viu, eu queria aproveitar o momento para pedir para mudar o nome do grupo, porque essa revelação foi importante, hein? Não, você vai ficar na foto de capa ainda, não vem com essa não, vem meter essa não. Você é o véu, que maravilha ainda. Ainda é carnaval. A vez do Denão é só em outubro, vai, dá um tempo para ele. Tem várias coisas do Denão lá naquele grupo. Acho que você não deve ver metade. Ele me mostra algumas. Então vai. Mas essa da G Magazine do Vampeta, hein, Denão? Brincadeira, hein, irmão? Viu? Por favor, todo mundo que tá ouvindo esse podcast aí, procurem essa G Magazine do Vampeta. Não, para. Não, você tá louca? Não, que isso aí. Tem uma foto dele assim, se jogando na rede com o pintão de fora, assim. Mano, minha mãe vai ouvir isso, Luiz. É surreal. Deveria ser patrimônio histórico da humanidade. É muito bom. Nossa, a gente não tava falando de ucraniana, cara? Que o cara lá falou que todas as mulheres brasileiras são feias. Agora vem falar
coisa de Vampeta que é feio. Mano, Pô, pelo amor de Deus, cara. falar da rola do Vampeta. Meu Ó. Deus. Ai, é fácil de subverter o papo, né? Não é constrangedor quando acontece o contrário? Mas a gente não falou da genitália de ninguém aqui. Ah, tá bom, mas você pode ter certeza Começou a gente que a começar a genitália falar do de Vampeta não é nada perante as genitálias que são expostas lá no grupo de vocês, entendeu? Que é isso? Eu não sei disso, não. Pensa. Tá bom. Ó, puxando agora já o assunto, terça-feira é o Dia Internacional da Mulher, como eu estava dizendo. E a Luísa, você, no seu mestrado, né, você falou um pouco sobre isso, né? Eu pesquisei o ressurgimento do movimento feminista no Brasil na década de 70, né? No Sim. meu mestrado, dentre outras coisas, né? Mas esse foi um trabalho de pesquisa que eu fiz. E eu falei já um pouco da minha vertente teórica do feminismo, porque são várias, né? A minha, particularmente, que eu sigo, é o feminismo interseccional, que ele fala que existem várias opressões, né? Vários tipos de opressão. Então, opressão de classe, opressão de gênero, opressão de raça, opressão de idade, opressão de orientação sexual. E essas várias vertentes, elas se cruzam, né? Então, uma coisa é o meu caso, que eu sou uma mina branca de classe média, né? Tenho um relacionamento heterossexual e tal. Outra coisa é uma mina negra, lésbica da periferia, né? Outra coisa é uma senhora de 80 anos de idade, um senhor de 80 anos de idade homossexual, por exemplo. Então, não existe hierarquia entre as formas de opressão, mas essas opressões, elas se acumulam, né? Então, essa é a minha perspectiva. E sobre o Dia Internacional da Mulher, na verdade, ele surge, né? Ele começa a ser comemorado pelas feministas de primeira onda. O que são as feministas de primeira onda? São as sufragistas, né? As mulheres que começam a lutar para poder participar da vida política. Isso no final do século XIX e começo do século XX. E aí, em 1917, no dia 8 de março, as operárias russas fazem um ato, uma manifestação lá, e aí começaram a comemorar, né, esse dia. Só que isso foi super apagado, depois de vários... Isso em 1910, tá? Isso em 1917, na verdade, essa manifestação. Mas o movimento sufragista, ele vem antes. Só posso fazer um parênteses rapidinho? Esse movimento de 8 de março tem duas coisas só. A questão do calendário, né, que mudou, que na verdade a Rússia usava outro calendário, era dia 23 e depois se tornou dia 8 de março. E também muitos consideram que foi o estopim da Revolução Russa, essa movimentação, essa manifestação contra a guerra das mulheres lá na União Soviética, era na Rússia ainda. É bem legal, é interessante esses pontos aí, isso é verdade mesmo. E aí, só que isso foi meio que passando, tipo, depois que o movimento, que as mulheres puderam votar, porque primeiro as mulheres puderam votar, mas ser votada foi muito tempo depois só que elas puderam, né? Então elas tinham uma participação mínima ali na política. Tanto que isso reflete até hoje, né? Que existem muitos mais homens trabalhando na política do que as mulheres. Mas aí, isso passa, esse movimento de mulheres, ele fica cada vez mais invisível, né? Principalmente nos anos 50, no pós-guerra e tal. E aí, em 1959, a Simone de Beauvoir, ela lança o livro Segundo Sexo, né? E a Simone de Beauvoir, para quem não sabe, ela foi uma filósofa absolutamente genial, né? Ela é fodida, extremamente inteligente. Ela foi a melhor da turma dela na Sorbonne, na maior universidade francesa, pública, lá tal. E ela era, tipo, mito mesmo. Ela era um verdadeiro mito. E aí ela lança esse livro que chama Segundo Sexo, né? Que fala que a mulher é o outro, né? O neutro é sempre o homem, é sempre o ponto de vista masculino. E aí começam a ter mobilizações, assim, da sociedade de mulheres que começam a ler esse livro e tal. E, em paralelo, o que está acontecendo no Brasil? Em 1964, tem o golpe militar. E as mulheres, muitas mulheres que eram militantes, né, que lutavam contra a ditadura,
elas vão pro exílio, porque se elas ficassem no Brasil, elas iam morrer, né? Elas iam ser perseguidas. E aí elas vão pro Uruguai, elas vão pro Chile, elas vão pra Europa, pra Londres, pra França, para os Estados Unidos, e aí elas começam a ter contato com essas teorias feministas e tal. E aí elas voltam para o Brasil e começam a organizar esse movimento aqui, né? E o que foi fundamental para que o movimento feminista no Brasil se estabelecesse? A ONU ter promulgado, ter promulgado, né, o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Isso foi em 1975. A partir daí, cria-se uma visão, um olhar para isso. As mulheres estão sendo oprimidas de várias maneiras. Como que a gente vai olhar para isso? Como que a gente vai mudar essa situação da mulher, né? E aí, esse dia vem justamente para a gente refletir sobre esse papel oprimido da mulher, né? Como a mulher é oprimida na sociedade. E é muito louco, porque eu tenho um aluno super bolsominion, né? E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, sabe qual é o problema das feministas? Eu falei, qual? Me fala, quero saber. Que vocês quiseram lutar por direitos iguais, mas vocês só se ferraram, porque além de limpar a casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, agora vocês têm que trabalhar. E trazer dinheiro, né, para casa. Então é muito louco, porque o capitalismo, no geral, ideologicamente falando, ele se apropriou do discurso feminista, né? E as mulheres poderem ficar peladas, por exemplo, as mulheres exporem seus corpos em públicos, é tratado como uma questão de empoderamento. Não, você tem direito, sim, de ficar pelada, de mostrar seus peitos, de não sei o quê. E, na verdade, isso é uma coisa que acaba deixando a gente no nosso lugar de objeto, né? Porque nossos corpos existem para serem consumidos pelos homens. Esse é o ponto principal. Nosso corpo não é nosso. A gente não tem direito de aborto, a gente não tem direito à saúde reprodutiva. No governo Bolsonaro, saúde reprodutiva é questão de abstinência. Quem faz abstinência? Tipo, ninguém, entendeu? Não cola esse assunto. Então, acho que são várias questões aí. Odeio receber flor, mas gosto de receber chocolate, porque eu gosto de chocolate. Então, essa mais ou menos é a história, né? Esse feminismo aí dos anos 70 é um feminismo de segunda onda. Qual que era a principal bandeira? Girl power, somos todas irmãs, todas as mulheres são iguais, nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Só que esse é um movimento extremamente elitista também, né? Porque só que as mulheres que conseguiram fugir do Brasil, ou seja, elas tinham grana para fugir do Brasil, e elas tinham grana para estudar, para ficar lá de boa estudando e debatendo, e é extremamente um feminismo branco de classe alta, né? Esse feminismo. Atualmente a gente tem um feminismo de terceira onda, que é um feminismo que fala, não, uma coisa é movimento negro, outra coisa é movimento LGBTQIA+, outra coisa é movimento feminista, outra coisa é luta de classes, né? Olhar um pouco para essas várias formas de opressão. Mas estamos aí na luta, né? Estamos aí na luta, é isso. A luta é constante, né? Todo dia levantar da cama é guerra. Eu tenho sentido ultimamente um certo retrocesso nesses avanços, assim. As pessoas mais jovens estão tendo uma visão bem... Eu não falar retrocesso, eu não sei se é a palavra certa, porque parece que eu já estou adjetivando algo, eu não gosto de fazer isso, de adjetivar as coisas. Eu acho que quem fica adjetivando as coisas é que não tem argumento. Mas eu tenho notado que é crescente um ressurgimento de uma visão mais antiga em relação, por exemplo, até o feminismo, como você colocou esse seu aluno, acredito que o quê? Tenha 17, 18 anos, não sei. Tem 50 e pouco. Ah, tá. Então tá bom. Então é um tiozão reaço, então. E ele, tipo assim, pra mim faz sentido ele ser bolsominion, entendeu? Ele é empresário,
acha que ganha muito dinheiro, mas, tipo assim, não é tanto assim, entendeu? E ele, óbvio que ele vai ser do Bolsominion, óbvio, entendeu? Mas eu entendo Que é direito você dele quer também, dizer. né? Diga-se de passagem, né? Oi? Ser bolsominion é direito dele também, né? Enquanto a gente vive numa democracia, né? Sim, cada um tem suas opções. Mas assim, eu entendo o que você quer dizer, por exemplo, que é a gente vê vários homossexuais que são de direita. Vários homossexuais que votam no Bolsonaro e que defendem o Bolsonaro. Você fala, cara, como isso é possível? Como isso é possível? Porque eles não têm que... a sociedade vem aceitando mais os gays de uns anos pra cá, de uns tempos pra cá. Então eles não precisam lutar pra caralho pra conquistar o espaço deles, pra serem legitimados. Eles não precisam esconder a sexualidade deles. Eles não precisam casar com uma mulher pra fingir que eles, enfim, são normais, entre aspas, entendeu? E aí é isso, eles não têm que lutar. Não tem que lutar por isso. Não tem que lutar pelo direito deles existirem enquanto pessoas homossexuais. Então, eles ainda podem ser homens, entendeu? Quando eles pegar esse privilégio com o qual eles cresceram e foram socializados e foram criados e usar isso em benefício próprio, né? Então, é por isso que eu sou feminista interseccional, é porque o buraco é mais embaixo, sabe? É extremamente complexo. Então, eu entendo esse negócio de retrocesso mesmo. Não é um retrocesso, mas é talvez uma desproblematização. Entendi. Eu acho. Não, tranquilo, fechou. Muito bom. Eu achei que você queria falar alguma coisa, mas não. Não, eu não. Tô prestando atenção. Velk? Eu me perdi aqui. Não, eu me perdi aqui no áudio. Mas só para falar para você, quer ver sua opinião sobre uma situação que eu vejo, assim. Sou um pessoal muito simples nesse aspecto. Mas fala para mim, eu fui em Pernambuco alguns anos atrás e conheci a dona Cotinha. Dona Cotinha é a melhor fabricante de... Como que chama aquela... Tapioca. Tapioca de toda Pernambuco. E ela é senhora, né? Tem uns 80 anos, mas por ser negra, você olha para ela e fala, até tem 50 no máximo, né? Tem neto, bisneto e tudo. Ela que manda aquele núcleo, a verdadeira matriarca, né? E assim, de certa maneira, essa relação dela como a dona da casa, não é também uma manifestação feminista? Isso é uma pergunta legítima, tá? Eu não tô julgando, não tô afirmando que é. Realmente é uma dúvida que eu tenho. Então, depende, né? Porque, por exemplo, a minha família é uma família de mulheres extremamente fortes, matriarcas, mas extremamente machistas, né? Então, os homens nunca precisam levantar a bunda do sofá para nada, né? Então, eu acho que é complexo, você tem que olhar. Mas se você pensar, né, em como a sociedade, porque a sociedade humana, no geral, ela começou matriarcal, né? Porque as mulheres têm o poder da fertilidade, as mulheres dão à luz. E a sociedade humana, no geral, começou a ser um patriarcado, então os homens começaram a dominar as mulheres quando eles aprenderam, né, nós desenvolvemos a agricultura. Então, enquanto o homem se assenta na terra e domina um pedaço do território e a gente deixa de ser nômade, os homens começam a ter essa coisa de poder familiar. Por quê? Porque quanto mais filho você tem, mais herdeiro você tem, mais dono de terra você fica, né? Então, essa dominação, opressão histórica das mulheres, ela começa por uma questão econômica, né? Então, ela está extremamente interligada. Então, pode ser que seja feminista, mas essa mulher não está sobrecarregada? Essa mulher não criou 200 filhos e 500 netos e bisnetos sozinha? Essa mulher tem 80 anos e trabalha até hoje. Por que ela não está aposentada, né? Por que ela tem que manter e sustentar todo mundo? Então, eu não sei dizer. Eu acho que pode ser pelo fato dela ter esse poder familiar, mas o quanto que ela está cansada? Alguém cuida dessa mulher?
Alguém ama essa mulher? Alguém ama mesmo, sabe? Do jeito que ela é, véia que trabalhou a vida inteira e pariu 250 vezes, né? Quem que cuida dela? Quem que dá uma atenção para ela? Quem que escuta as reclamações dela? Então, não dá para falar. Eu acho que é muito complexo, sabe? Porque não se resume só a... Não, eu cuido do bagulho lá da tapioca, eu cuido das crianças, tudo. Isso não significa que ela é poderosa, só que ela é sobrecarregada, entendeu? Acho que é isso. Mais alguém? Faz sentido ou não? Não faz, assim, é o papel das nossas mães mesmo, né? A que mandava em todo mundo, mas não tinha tempo para ela mesma. Sim. Sempre foi assim, né? Infelizmente. Ainda é, né? Eu acho que esse negócio de direitos, né? Até você comentou na sua fala, eu acho muito louco isso. Acho que demonstra bem como que é a nossa sociedade, que, salvo engano, a humanidade tem eu vou chutar aqui alto porque é um número entre esses, tá? Entre 5.000 e 10.000 gerações, tá? E só nas últimas 5, 6 gerações que as mulheres têm algum direito. Isso é algo muito... Quando eu paro para pensar nisso, é algo muito louco, assim. Eu fico, como assim, né? Como é coisa bem recente na história da humanidade, né? Isso é muito... Lógico que tem algumas exceções, algumas civilizações. Parece que, por exemplo, os espartanos, a mulher tinha um certo poder, mas são exceções que você não pode tratar como regra, mas... E é por isso que, às vezes, me incomoda um pouco quando você pega uma mulher que, como eu falei, que é tão recente, né, dentro da história da nossa sociedade, que ela tem direitos, que ela brigue para que, por exemplo, homossexuais não tenham direito. Eu mais de uma vez já falei isso para alguma mulher, assim, falei assim, os homossexuais hoje são as mulheres de antigamente, entendeu? Você está olhando para ele como a sociedade olhava para você há, sei lá, 70, 80 anos atrás, né? Então, o Peninha, o Eduardo Bueno, ele tem uma frase que eu acho bem legal, não sei se é dele, mas ele usa bastante, que é um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? Então, acho que isso acontece bastante, assim, a gente não conhece da nossa própria história, e por isso que a gente toma uns rumos meio estranhos, né? Não sei se eu já estou viajando já também, mas... Não, mas é isso. E é justamente isso que o feminismo interseccional fala. Tipo assim, que uma coisa é você ser mulher, outra coisa é você ser gay, outra coisa é você ser negro, outra coisa é você ser uma mulher negra, porque é que nem um monte de feminista racista que tem. Feminista racista. Como que você é feminista e racista? Exatamente. Entendeu? Tipo, não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido. É hipocrisia. Eu não diria assim, chegar ao ponto, mas tinha que ter um mínimo de empatia, né? Porque ambos, cada tem sua luta, mas ambos são minoria. Negros não são minoria no Brasil, né? Eu falei de semana passada. Né? São 50, nem mulheres. Mulheres são 52% da nossa sociedade e negros negros e pardos são 56%. Mas é engraçado isso, né? Enquanto tiver essa briga entre eles, vamos colocar assim, quem tá lá quem é o privilegiado continua onde tá, né? Sim. É isso. Mais alguma coisa, gente? Alexandre? Não, fechou. Tá legal. Fechou. Fechou, Velk? Eu ia falar só que, da minha parte, né? Eu acho que a palavra para os homens que estão se assustando e vendo esse novo mundo que a gente está nascendo é desconstrução. Eu também sou casado, tá, Luísa? Casado, tenho um filho de 9 anos. Eu não ajudo minha mulher nas tarefas domésticas, eu tenho minhas próprias tarefas e nós dividimos. Coisa besta de falar isso, né? Mas é uma mudança de postura. Antigamente eu ajudava ela a lavar a louça, hoje não. A louça é minha. É um negócio... Sei lá, às vezes sou até mais machista do que deveria ser.
Mas assim, eu tenho as tarefas domésticas, ela tem as delas, e a gente convive numa família, num núcleo familiar, e com objetivos iguais, vamos falar. Mas esse papel de desconstrução, eu acho que é o que importa para nós hoje. A gente se vê e tentar falar, eu tô sendo escroto, muito mais escroto do que eu deveria, ou vamos sobreviver do jeito que dá. Mas, cara, eu faço um monte de coisa também, sabe? Pô, eu lavo minha louça, limpo minha casa, lavo minha roupa, cuido dos cachorros, cuido de gato. Sabe como é que eu faço tudo? Tudo mal feito. Mas essa é uma estratégia de fazer mal feito, porque aí a mulher fala, não, deixa que eu faço, porque ele faz. Imagina, eu moro sozinho, fica mal feito mesmo. Mal lavado não é sujo. Olha, tá bom. É uma nova perspectiva de ver sujeira. Fala, não tá tão sujo assim. Ou então tá sujo pra você e pra mim não tá. Porque, na verdade, essa coisa de ter que deixar a casa extremamente um brinco é uma maneira de oprimir as mulheres também, né? Porque se você não tem tempo pra descansar, você só fica limpando, você não pensa o quanto seu marido é um bosta, você não pensa o quanto a vida tá fodida, você fica só lá, limpando. É seu papel de mulher limpar. Né? Aqui na minha casa também, tipo, é muito louco, porque a gente divide tudo. Denão é maior parceiro, eu não tenho o que falar dele, assim. Ele faz tudo com a nossa filha, coisas da casa, enfim, a gente divide, né? Mas ele não tava fazendo mais do que a obrigação dele. Ele mora aí, pô. Exato, só que assim, os maridos das minhas amigas, é que a gente não é casado, né? Mas os maridos das minhas amigas não fazem porra nenhuma, nada. E eles são mais novos do que o deles. Então, assim, o Denão é tipo o rei. Ele é o nosso melhor namorado. Porque ele cuida da filha dele, porque ele lava a louça. Tipo. Entendeu? E aquela... Não sei se viu aquele magazine do Vampeta. Não, isso daí... Mano, você fudeu ele. Você tá ligada nisso, né? Se fosse a primeira vez, tava bom. Ele tá nível pior que mamãe falei, brother. Ele tá mal, cara. Esse aí... Não, a punição dele, o prazo é eterno. Sério, a Bruno, zoeira é pra sempre. Veja, procura lá as imagens no G Magazine e depois você me dá um retorno. Nunca, jamais, tempo algum, proibido. Isso aí não vai rolar não, filha. Isso é marcial, isso aí não tem a menor chance. Não. Vou mandar um PowerPoint pra você no seu e-mail. Não. Beleza, gente? Mais alguma coisa? Luiz, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigada aí pelo espaço. Se vocês quiserem trocar mais umas ideias, estou aí. Imagina, a gente que agradece. Você trouxe um ponto de vista bem legal pra gente, expôs bastante, principalmente a minha escrotice. Muito obrigado por isso. Isso porque eu fui boazinha. Então eu sei. Eu sei. Você podia ter falado coisa muito pior. Mas a gente te agradece muito mesmo, tá? E, galera, é o seguinte, o episódio vai estar disponível no Spotify, Google Podcast, no Anchor, no Amazon Music, no Deezer, também no YouTube, tá? Por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube para a gente começar a ter relevância, dê like nos vídeos. Abaixo no Spotify, principalmente, vai ter uma caixinha de sugestão. Podem mandar sua sugestão para cá. Sigam nossa página no Instagram. E é isso, Velca, algum recado? Alexandre, algum recado final? Parabéns para as mulheres. Obrigado, Lu. Valeu. Foi bom. Valeu. Valeu, pessoal. Denão, tu tá ferrado. E abraço para todas as mulheres e para todos os nossos ouvintes. Beleza, então. Gente, muito obrigado. Bom resto de domingo. As mulheres, não vou fazer piada. Comemorem o dia de vocês. É um dia de luta. Não é só dia de receber rosa, nem chocolate. É um dia para ser lembrado de lutas, assim como é dia do trabalho e vários outros dias. Beleza, galera? Grande abraço para vocês. Fomos. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, valeu. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Bom dia, beleza? Som tá bom? Tá bom, o som tá bom. Tá aparecendo barulho de ventilador aí no meu áudio? Não.
Tá calor aí? Pô, calor. Quente pra caramba, Brad. Tem um maluco aqui na rua andando com a porra de um rabo, um chifre e um tridente, Brad. Tá que pariu. Brad, como é que funciona essa porra? Será que ele anda com a figurinha do Vampeta na porra da carteira dele? Quando ele fica triste, ele pega, abre aquela porra, desdobra e fica... Como é que funciona essa porra? Ela não tem noção da merda que ela fez. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.